A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre os nossos corações. Aqui estou eu, irmão José, mensageiro da Palavra de Deus, com o propósito por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus, de estar contando as histórias e explicando as passagens da Bíblia Sagrada, para que nós venhamos aprender e conhecer quem é o Senhor, saber o que Ele pode fazer por cada um de nós. Louvado seja Deus. Você, meu irmão na fé, você, meu amigo, seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aí, para que toda vez que for publicado um vídeo, você venha estar recebendo no seu aparelho celular. E você que sentir a vontade para curtir, curta o vídeo. Você que sentir a vontade para comentar, comente. Mas antes, o mais importante de todos é que você possa ouvir a palavra. E a palavra venha penetrar dentro do teu coração. E a palavra venha trazer restauração para a sua vida. Edificação. A palavra ela venha te libertar. A palavra ela venha mudar os teus pensamentos. Pois a palavra do Senhor, ela é viva. Ela é eficaz. Ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. Hoje nós vamos estar aprendendo um dos ensinamentos que Jesus deixou. Pois além dele curar, além dele fazer grandes milagres, o dom de ensinar, espetacular. Louvado seja Deus. E em nenhum dos ensinamentos, Jesus ele contava muitas parábolas. O que é uma parábola? Parábola é uma história contada com um propósito, com o intuito de nos trazer uma lição moral de vida. E hoje nós vamos estar aprendendo a parábola do filho pródigo. O que é o filho pródigo? O filho pródigo é aquele filho que retorna à casa dos seus pais, à casa dos seus familiares, depois de ter esbanjado tudo, depois de ter desperdiçado tudo de qualquer maneira, depois de ter vivido uma vida toda desregrada, ele volta e retorna para a casa dos seus familiares, para a casa do seu pai. E Jesus ele conta aqui em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo, em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 32. Lucas 15, versículo 11 até o 32. Jesus ele diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país. E este o mandou para os seus campos, para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai,
pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Louvado seja Deus. Jesus diz que um homem, um pai, tinha 2 filhos. E o filho mais moço disse: pai, dá-me a parte que me cabe por herança. E o pai repartiu entre eles. E o filho mais moço, o filho mais novo, ele ajuntou todas as suas coisas e partiu para um país distante. Foi viver uma aventura, como você pode ver aqui. Ele foi viver uma aventura. E quantas não são as pessoas, quantos não são os jovens, quantos não são aqueles que dizem: ah, eu já sei o que eu estou fazendo. Quantos não são as pessoas que dizem isso? Como este moço foi viver uma vida do jeito que bem entendia. Ao seu ponto de vista estava tudo correto, estava tudo certo. E a Bíblia diz que este jovem vai, este filho ele vai. E ele desperdiça tudo. Ele gasta tudo que ele tinha de maneira toda errada. E ele começa agora a passar necessidade, pois agora vai haver uma grande fome naquele país que ele estava. E vai haver uma grande fome que ele começa a passar necessidade. E ele agora vai trabalhar para um cidadão naquele país. E aquele cidadão manda o filho pródigo, para cuidar dos seus porcos nos campos. E lá, esse filho, ele vai querer comer a alimentação dos porcos. Lá na minha terra, a comida dos porcos a gente chama de lavagem. E este filho pródigo, ele vai querer comer agora a comida dos porcos. E nem isso dão para ele comer. Ele chegou no estado de calamidade, no estado do fundo do poço, pois uma vida toda miserável. E quantas não são as pessoas neste momento que estão vivendo num estado de calamidade, têm chegado no fundo do poço, como este jovem chegou no fundo do poço. Gastou tudo o que tinha, mas a Bíblia diz que ele despertou, ele caiu em si, no meio da situação difícil que ele estava passando. A Bíblia diz assim no versículo 17, ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Ou seja, ele se lembrou da casa do seu pai, de como eram as coisas na casa do seu pai, a fartura que tinha lá. E ele se lembrou, ele caiu, ele despertou. E ele disse: vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e correndo lançou seu pescoço e o beijou. Ou seja, aquele filho, ele despertou. Ele disse: sabe de uma coisa? Eu vou pedir perdão ao meu pai. E ele não ficou só no pensamento. Ele agiu. Pois é Deus que coloca dentro de nós o desejo de querer como de se realizar. E aquele filho, ele agiu. Ele fez uma escolha. Deus só pode fazer algo na vida do ser humano quando ele faz uma escolha. E é você quem escolhe se
quer sair ou não desta situação, pois este filho, ele estava cuidando de porcos. Queria comer a comida dos porcos e nem isso davam para ele comer. E ele despertou, ele fez uma escolha, sabe de uma coisa? Eu vou pedir perdão para o meu pai. E vou pedir para que ele me contrate como um dos seus empregados. E ele foi, ele agiu. Ele não ficou parado, ele agiu, ele foi. Não adianta ficar parado se lamentando. Quando a gente reconhece que chegamos no fundo do poço, o caminho para todo ser humano é o arrependimento. Pois é isso que o Evangelho nos ensina. É o arrependimento. Pois esse filho, ele se arrependeu do que ele fez. E a Bíblia diz que quando ele voltou, quando ele foi, o pai, quando viu de longe, já se compadeceu. E já correu, já beijou ele. E ele confessou diante do seu pai. Diz assim, no versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Você vê que ele confessou, ele se arrependeu e confessou que errou contra primeiramente os céus, que é Deus, e contra o seu pai. Ele errou, ele reconheceu o seu erro. E quando ele reconheceu, ele confessou. Como diz em Romanos 10, no versículo 10, diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ele creu dentro do seu coração. Ele acreditou desta forma: vou pedir perdão para o meu pai. E ele confessou, porque como diz ainda em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Louvado seja Deus. E este filho, ele foi justificado, pois ele se arrependeu e ele confessou com a sua boca. E o que o pai fez? O pai disse para o seu servo: traga a melhor roupa, põe um anel no dedo dele, traga a sandália, mate o melhor bezerro e vamos nos alegrar, pois este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Como disse ainda Jesus, em Lucas 15, versículo 10, ele diz assim: eu vos digo, assim, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há festas nos céus quando um pecador se arrepende. Há festa nos céus, pois o pai era motivo dele se alegrar, pois aquele filho que ele tanto amava, que estava perdido, foi achado. Estava morto e reviveu. A alegria que o pai sentiu naquele momento, louvado seja o nome do Senhor. Um dia eu também estive no mundo todo errado, mas antes de eu estar no mundo todo errado, eu aprendi os princípios. Quando eu era garoto, quando eu saía de férias no colégio, minha mãe mandava eu para a casa do meu pai para passar as férias lá. E quando eu ia para a casa do meu pai, eu ficava na casa da minha avó e lá ela me levava para a igreja.
E ali eu aprendi os princípios. E toda vez quando eu voltava para a casa da minha mãe, para voltar a estudar e continuar, eu tentava seguir os caminhos do Senhor. Mas todos ficavam dando risada na casa da minha mãe. Todos davam risada. E chegou um momento que eu disse, sabe de uma coisa, eu não quero isso para mim mais não, todo mundo dá risada da minha cara. E eu saí, fui viver do jeito que bem entendia. Comecei a fazer tudo o que ao meu ponto de vista estava certo. Comecei a se embriagar, a se drogar, até chegar em um estado de calamidade. E fazer uma escolha. Pois chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ficava naquela situação e esperava a morte logo de uma vez. Pois a minha mãe, ela já ficava esperando, de tão aperreada, ela já ficava esperando uma notícia ruim que acontecesse comigo. Da maneira que eu estava vivendo. E se eu estivesse lá até hoje, nem aqui eu creio que eu já estaria mais. Eu não estaria mais aqui. Mas a misericórdia do Senhor, ela me alcançou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E um dia eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ficava, ou eu saía. E eu lembrava daquilo que eu aprendi, daquilo que a minha avó me ensinava quando me levava à igreja. E aquilo estava dentro de mim. E no momento que eu fiz uma escolha, eu sabia bem aonde eu tinha que ir. E eu fui. E no tempo, quando eu voltei para a casa do Senhor, no tempo determinado, quando eu fui ao Nordeste, pois eu moro aqui em São Paulo, quando eu fui ao Nordeste visitar minha família, eu dei um abraço muito apertado no meu pai, um abraço que eu nunca tinha dado. Como você pode ver, este de óculos é o meu pai, e esse que está abraçando ele é eu. Um abraço muito apertado. E ainda quando eu estava aqui em São Paulo, quando a minha mãe soube que eu tinha aceitado Jesus, pois ela falava para mim, mesmo sem ela servir o Senhor, ela dizia, meu filho, a sua vida só vai mudar, só vai melhorar quando você estiver na igreja. Quando a minha mãe soube que eu estava nos caminhos do Senhor, a minha mãe chorou. Aquele choro de poder descansar e saber que o seu filho estava em segurança. Louvado seja Deus. E o meu pai, ele se alegrou, pois ele, como pastor e como pai, pois qual é o pai que não quer ver os seus filhos nos caminhos do Senhor? Qual o pai que não quer ver os seus filhos bem? E assim eu digo para você, você que está aí com um filho, eu não sei a situação que você está, eu não sei o que você está passando, mas é você quem faz uma escolha. É você quem nessa situação escolhe se você quer ficar nela ou se você quer sair dela. E eu digo para você, no momento em que você fizer essa escolha e se render e se arrepender dos seus maus caminhos e confessar diante do Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça, como diz lá em Isaías capítulo 43, versículo 25 e o 26, diz assim, sou eu, quem diz isso aqui é o Senhor, eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Relembra o teu passado para mim,
disse o Senhor. Vamos discutir a tua causa, apresenta as tuas razões e motivos para que possa te justificar. O Senhor diz para você, apresente as suas causas, vamos, apresente, para que eu possa te justificar, diz o Senhor. Então apresente as suas causas para o Senhor, pois Ele quer te justificar, e o caminho é o arrependimento, pois você vê que o Filho ele se arrependeu dos seus maus caminhos, e quando ele se arrependeu, ele voltou. E quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que há festa nos céus, na presença dos anjos de Deus. E eu digo para você que está ouvindo, você que está afastado dos braços do Pai, volte para Ele. Talvez neste momento você guarde uma mágoa muito grande do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares. Quando você se arrepende e confessa para o Senhor, você é justificado. E quando você encontra a misericórdia, pois Jesus ele diz assim, bem-aventurados misericordiosos, pois encontrarão do Senhor misericórdia, alcançarão do Senhor a misericórdia. Louvado seja Deus. Então você que neste momento está ouvindo, e você agora vai sentir vontade de ligar para aquele familiar seu que você não conseguia perdoá-lo, não conseguia deixar de pensar nessas coisas que aconteceram. Você vai ligar para ele agora, vai pedir perdão. Eu creio que neste momento o Senhor está fazendo você voltar um pouco os pensamentos para aquilo que aconteceu, para que você possa se arrepender, pois a vida da gente ela só começa a avançar quando nós conseguimos perdoar. Pois quando nós perdoamos é como se saísse uns 100 quilos das nossas costas. Pois você começa a se sentir leve e em paz consigo mesmo. Então você que guarda esta mágoa, você que saiu e foi viver a sua vida de qualquer jeito e hoje reconhece, o que é que eu estou fazendo aqui? É bom que você reconheça. Louvado seja Deus. Volte para a casa do Senhor, você que está afastado, pois não há outro lugar melhor para se estar. Volte, meu irmão, volte, minha irmã, pois o Senhor te espera, de braços abertos. O Senhor, Ele te espera. E continuando aqui o texto, para nós finalizarmos, a Bíblia vai falar agora do irmão mais velho. Pois havia 2 irmãos. O Senhor disse que este pai tinha 2 filhos. E o mais moço foi viver essa vida que ele viveu. E o mais velho, agora diz aqui no versículo 25, o filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu, teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar, como você pode ver. Ele, porém, se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos.
Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Você vê que o irmão mais velho, ele não se alegrou com aquilo, pois ele estava dentro da casa do seu pai. Mas não significava nada ele estar somente dentro da casa do seu pai se não aprendesse os princípios, que era o arrependimento, o perdão, a misericórdia. Esses são os princípios que nós, como os cristãos, como os servos de Deus, temos que ter dentro de nós. Aprender a perdoar aqueles que nos ofendem. E você vê que o filho mais velho, ele se indignou quando soube que o seu irmão voltou e que o seu pai tinha feito uma festa para ele. Ele se indignou. Ele não gostou muito. Ele disse: meu pai, há tanto tempo estou aqui e o senhor nunca me deu um cabrito para me festejar com os meus amigos. E o pai disse: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Mas você acha que não é motivo de nós, não é justo nós se alegrarmos? Pois este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado e foi achado. Louvado seja Deus. Como disse ainda Jesus, em Lucas 15, no verso 7, disse assim, Jesus ele diz: digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Há mais alegria para um pecador quando ele se arrepende do que por 99 justos, ou seja, do que por muitas pessoas que não precisam de arrependimento. Pois há festa nos céus quando um pecador ele se arrepende. Há festa nos céus. E um dos princípios que nós temos que aprender, pois aqui este filho mais velho também nós vamos entender outra coisa, que às vezes as pessoas acham que por o tempo que ela está, e quando Deus levanta uma pessoa que chega agora, arrepende-se, o Senhor derrama sobre ela honra. O Senhor levanta ela. Ao invés de muitos irmãos se alegrar, eles começam a ficar com inveja. Ao invés de eles se alegrar, eles começam a ficar com inveja. Mas eu te digo por meio da palavra do Senhor, se alegre quando teu irmão se arrepender dos seus maus caminhos. Pois assim como o Senhor fez na tua vida e na minha vida, Ele pode fazer na do teu irmão que hoje está caído, que hoje está lá no fundo do poço. Ele pode levantar ele. Pois o Senhor ergue do pó os desvalidos e do monturo necessitado. Então se alegre-se quando o teu irmão se arrepender e voltar para a casa do Pai. Não julgue ele. Jesus ele disse em Mateus 12, versículo 7, se porém soubesse o que significa quero misericórdia e não sacrifícios, não condenaria os inocentes. Louvado seja Deus. Mateus 12, versículo 7. Se porém soubesses o que significa quero misericórdia e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. Foi o que disse Jesus. E como ele ainda diz também em Marcos,
Em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e o 26, Jesus ele diz assim: quando tiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então o segredo está aqui no perdão. Quando você perdoa, quando você dobra o seu joelho, você também encontra perdão para os seus pecados. Então, quando nós conseguimos perdoar, nós também somos perdoados. Quando nós conseguimos perdoar as pessoas que nos ofendem, quando nós conseguimos ter misericórdia, quando nós conseguimos fazer tudo isso, nós entendemos o que quer dizer o Evangelho. Então é motivo de nós se alegrarmos quando um pecador se arrepende, porque a própria palavra nos ensina que há festa nos céus. Então, se há festa nos céus por um pecador que se arrepende, a igreja tem que se alegrar quando o seu irmão voltar. Ela tem que se alegrar, tem que receber ele e fazer uma grande festa e glorificar e exaltar o nome do Senhor, pois só ele é digno de toda a honra e de toda a glória, pois as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E assim eu deixo esta palavra para você. E eu creio que esta palavra, ela penetrou dentro do teu coração. E você que chora agora, já chora de alegria. Pois você tem a certeza que você, neste momento, já se arrependeu dos seus pecados. E você, neste momento, é justificado quando você confessou aí o que você fez para o Senhor. Eu tenho certeza que você é justificado neste momento. Eu tenho certeza que neste momento você é batizado no Espírito Santo. Eu creio que neste momento o Espírito Santo ele entra na tua vida agora e preenche todos os vazios, porque há um vazio no ser humano que nada nesta terra preenche. Ele tenta preencher com tudo, mas não consegue ser preenchido. E este vazio, ele só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E você que está aí, que estava afastado, vá para a casa do Senhor, pois Ele te espera. Vá correndo. Ele está te esperando. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, a você, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.